Headshot, estamos aqui, estamos com o Lucas Silveira, presidente do Instituto Defesa, instrutor-chefe da Academia Brasileira de Armas, Marcos Gimenez, responsável técnico pelo Núcleo Dharma, Ederson Bolões, instrutor de tiro da Headshot, Omar Campos, cuteleiro monstro, vai falar um pouquinho também da carreira dele. Fala aí, Lucas, um pouquinho do que é a academia, do Defesa, enfim. Em primeiro lugar, a gente fala do Defesa sempre, né, que é essa organização não governamental, sem fins lucrativos, legalmente constituída, que tem um objetivo estatutário, precífico, né, de recuperar, ampliar e conservar o direito de acesso às armas. Com Defesa, a gente trabalha sempre para que todo cidadão tenha o direito de ter, portar, usar armas de fogo. E, paralelamente, nosso trabalho aqui com a academia, que é um centro de treinamento privado, voltado à instrução de tiro, tática e defesa. Marco, Dharma está aqui recentemente em Ribeirão, né? O Núcleo Dharma é de São Paulo. Fala um pouquinho pra gente. 6 meses aqui em Ribeirão, o Núcleo Dharma é um local de treinamento continuado para autodefesa. Além das técnicas normais de uso de faca, de socos, chutes, mas o treinamento continuado para você estar sempre agindo, estar sempre em movimento em nome da sua defesa. Não só conhecer a técnica, mas como estar treinando isso sempre que puder, com sacos de pancada, facas, porretes, o que você tiver que manusear de forma constante. Bolões, instrutor de tiro, né, da Headshot. Bom, conheço o Marcelo já há um pouco tempo já, né, desde a época do ginásio, então já é uma parceria de longa data. E é uma honra imensa estar dando um monstro daqui, né, cada um na tua área, no teu departamento, mas a Headshot sempre está trazendo pessoas novas, né, e pessoas com um grande gabarito para estar nas instituições, né. Então assim, é uma grande honra estar sentado entre os melhores. Omar Campos, cuteleiro monstro, eu sempre me refiro a ele como cuteleiro monstro. Vou deixar ele falar um pouquinho dele, ele é humilde, mas se ele não falar o que eu quero que ele fale, eu vou fazer intervenção. Vai lá, Omar. Pois é, eu sou cuteleiro profissional há 5 anos, eu venho me dedicando aí a aprimorar meu trabalho cada vez mais. E eu costumo, meu público assim, desde um colecionador, que é uma peça mais elaborada, enfim, com mais arte, e também o caçador, ou aquele cara que trabalha na fazenda, que precisa. E é uma ideia muito bacana, que eu sempre defendo, que é o uso da faca como ferramenta. Seja para defesa, seja no dia a dia, seja uma situação de resgate, enfim, aquilo que todo homem, vamos falar aí, há 5.000 anos atrás, portava uma faca para N situações, que eu luto um pouco, assim, literalmente, para o pessoal. Naquele último encontro nosso lá do curso de defesa contra a faca, você falou muito disso, né? Da tua preocupação com a faca não ser só um objeto de defesa, e sim ela ter uma praticidade mesmo, né? Múltipla função. E até a visão das pessoas da faca ser uma arma. Ela é uma ferramenta e ela tem N funções. Se você pegar o homem primitivo, a faca é o primeiro instrumento, praticamente, que o homem usou. Eu cheguei a comentar isso antigamente. Seja para separar a carne do osso, ou a fruta do caroço, seja para defender, ou seja para, enfim. O Omar foi convidado para participar do Desafio Sob Fogo América Latina. Foi. Eu participei da seleção, um amigo meu me convidou aí, e foi um desafio em si, né? Só de participar da seleção foi um negócio bem interessante. É um programa que está bem alta hoje, né? E eu fui desafiado a fazer uma faca num determinado período, que eles tinham que apresentar, para ver quem que ia e tal. Foi um negócio bem bacana. Foi um desafio muito grande para mim. Quero dar um gancho, porque no meu canal, eu tenho um canal fazer propaganda, muita gente, quando a gente fala de cutelaria, diz que não sabe que existe no Brasil alguém que forja a faca, é coisa de filme americano. Então você tem uma grande massa que não é ligada à nossa área, que não tem ideia que no Brasil você tem forjadores que fazem qualquer coisa, com qualquer coisa de qualquer valor, de muita qualidade, e o pessoal não sabe que tem no Brasil. Muito. A gente tem técnicas, a faca integral do Sul em si. A gente tem Rodrigo Esfredo, a gente tem Berardo, Franco, que são cuteleiros de renome lá fora, né? Você tem os Master Smiths pela Associação Americana de Cutelaria, que é um título assim, que pouquíssimas pessoas na América Latina têm, né? Hoje o mercado lá fora, até facas brasileiras, é muito mais valorizado que aqui dentro. Né? É bem grande. Há 5 anos atrás, comecei e parei, assim, você tinha 200 cuteleiros, hoje você tem facilmente 2.000. Bom, só fazer um adendo aqui, a gente começou, a gente foi se apresentando, queria deixar registrado que a gente tem um apoio, tá, para a Headshot TV, nesse primeiro programa aqui. A gente tem o apoio do Ediléo, né, o clube de tiro aqui de Ribeirão, onde a gente ministra os nossos cursos.
do site Apaixonados por Armas, do Marcelo Ferreira, pô, referência aí para quem gosta de arma de fogo. Lucas Silveira aqui, né, tanto da Academia Brasileira de Armas quanto do Instituto de Defesa, que faz um belo trabalho aí, né, defendendo o direito e o acesso às armas para quem quer se defender. Núcleo Dharma, eu particularmente fico muito feliz de eles estarem aqui, né, do Marco ter vindo para Ribeirão. Depois a gente vai falar um pouquinho disso, né, fora dos grandes centros. Fugido para o interior, lógico. A Serve Shop, que é um site, né, um comércio eletrônico de venda de artigos de caça, de sobrevivencialismo, desculpa. E aqui a Fordan que é um apoiador grande nosso, é uma estrutura maravilhosa de airsoft aqui que a gente usa para fazer os nossos treinamentos com dry fire, né, para a gente poder fazer movimentações, enfim, queria só deixar registrado isso. Queria começar com o Bolonha, fazer uma pergunta para você, que eu queria que você respondesse, mas também queria ouvir o Lucas. Como instrutor de tiro e policial militar, uma pessoa que usa, né, você se utiliza do tiro na sua profissão, o Lucas também, instrutor, se utiliza. Você prefere acertar o alvo ou você prefere fazer uma pessoa acertar o alvo, e por quê? O que acontece? Eu prefiro a pessoa acertar o alvo. O fato de você ensinar, de você conseguir corrigir os erros e achar, né, qual que é o ponto que está de errado e conseguir efetuar um bom disparo, conseguir a pessoa acertar, fazer a assertividade dela boa, isso é um prazer muito grande para quem é instrutor, né? E eu falo que não tem um mau atirador, teve um mau instrutor, né? Porque a culpa é do instrutor, né? Isso serve para artes marciais, para parte de faca, tudo. A pessoa está cometendo um erro, a função realmente do instrutor é achar esse erro, conseguir identificar esse erro e fazer a correção. Essa é a função do instrutor. Não é que nem muita gente faz, é o passeio no stand de tiro. Leva para passear no stand de tiro, faz atirar em alguns alvos, fala pro cara que está muito bom, tapinha nas costas. Não, o alvo em si é a tua prova. Então a hora que você pega a assertividade do alvo, os tiros agrupados, você fez um bom trabalho. Isso é muito satisfatório, aí dá uma satisfação muito grande para o instrutor. Então, para quem é instrutor de tiro, o grande lance é você conseguir. O trabalho ele é refletido diretamente no resultado do teu aluno, né? Não, 100%. Porque assim, que nem eu falo, como nós estamos falando sobre as modas, né? Hoje está muito em moda vários tipos de profissões, vários tipos de assuntos também, né? Só que o aluno, ele tem que entender que ele, para ter uma boa escolha, ele tem que procurar bons profissionais, boas referências, né? E o alvo realmente é o acerto dele. Não adianta falar que ele está muito bom e ele vê o alvo dele tudo picotado fora, ele fala, mas como eu estou bom? Estou bom se eu tivesse com os tiros agrupados. E aí, depois que você faz o agrupamento de tiro, você começa a treinar esse aluno e ele vai melhorando cada vez mais. Então, o alvo realmente é o que está acontecendo com ele e é o que o instrutor está conseguindo passar para ele. O tiro, ele é uma atividade ampla, né? Assim, as pessoas elas tendem a pensar que tiro é simplesmente ter um alvo e você ficar atirando em linha reta contra o alvo. Queria a opinião do Lucas, assim, queria saber o ponto de vista dele, que a gente estava conversando também, ele estava me falando que ele nem se dedica tanto a um tiro de precisão com arma curta, tal. Fala um pouquinho, Lucas, o que você, essas diferenças e, sei lá, por que você gosta mais de outras modalidades, enfim. São duas coisas diferentes, né? Você gostar de atirar e você ensinar a atirar. E muita gente confunde isso. A gente vê hoje, à medida que o tiro se populariza, né? A gente tem instrutor de tiro pra caramba, um por esquina, e a maior parte do comprometimento desses instrutores é com ego e com foto de Instagram e não com o instruindo, que deveria ser o objetivo de toda a instrução, né? Às vezes o sujeito vai lá e muitas vezes o cara é um ótimo atirador, faz coisas realmente extraordinárias com arma de fogo, mas o objetivo do curso dele é fazer demonstração dele próprio. Olha como eu sou bonito, né? E os alunos não têm a dedicação, os estudantes não têm a dedicação que merecem, né? De fato, para um instrutor responsável, é imprescindível que ele tenha uma forma de medir o resultado dos instruendos. Ou seja, como você entrou na sua sessão de treinamento hoje e como você está saindo dela. Você está saindo melhor quanto? Tem que ser quantificável. Aí você pode dizer que você consegue comprovar o seu resultado. Isso fica muito palpável, fica muito concreto para o instruendo e você não está comprometido. Prova que você não está comprometido com o seu ego, sim, com o seu... É o fato da evolução, né?
Aí você começa a ter uma evolução, você pega o jeito que ele entrou, a primeira instrução, ele continua o treinamento, ele vai evoluindo e ele está vendo a evolução dele, né? Você não precisa falar que o cara está bom ou não está. Ele está vendo a evolução dele e ele vai cobrar. Então acho que o grande lance da instrução é essa, né? Você conseguir o teu aluno se superar. É o caso que aconteceu com o meu amigo aqui, ensinei o cara a tirar, o campeonato ele ficou na minha frente. Atiro muito, eu atiro muito. Então eu falei pra ele uma regra simples, qual que é a regra? Fala a regra qual que é. Sim, isso eu posso falar porque... uma regra simples, né? Primeira aula que eu fiz de tiro com ele, ele chegou pra mim e falou, Marcelo, vem cá, já atirar é muito fácil, aquela folha branca ali com aqueles círculos redondos, aquilo é um alvo, eu preciso que você acerte bem no meio, na bolinha preta do meio. Falei, tá bom, pá, você tem, acabou. Pronto, acabou a instrução. De lá pra cá, eu só mantive isso, né? Na verdade, eu não tive evolução no tiro. E a humildade, né? A humildade, a gente trabalha bastante essa parte aí. Assim, eu sou um praticante de tiro que eu mantenho um platô. Eu não tive evolução, mas também não tive involução. Não, mas ó, a gente, claro, é uma brincadeira, mas o grande lance é você ver realmente a evolução do quem está sendo do aluno ali, né? Eu acho Uma coisa que eu acho interessante aqui, que eu estava percebendo, assim, todos vocês têm experiência internacional com as áreas de atuação de vocês. E essas áreas daqui, elas se entrelaçam, né? Quem gosta de tiro normalmente tem uma ligação com arte marcial, que por sua vez tem uma ligação com cutelaria. Como que vocês enxergam o estágio da área de atuação de vocês entre Brasil e exterior? Por exemplo, se a gente tiver que falar de defesa pessoal, você consegue parametrizar isso? Você consegue olhar e falar assim, pô, Marcelo, no Brasil a gente faz algumas coisas muito legais, porém no exterior os caras abordam de uma outra maneira. Você consegue pensar nisso, traçar esses paralelos? No meu caso, a diferença de atuação é bem de acordo com a cultura e com a lei. Aqui a gente vive um estigma da faca ser ruim, da arma ser ruim, de quem luta ser ruim. E a gente não tem uma lei que apoia muito. Fora o cara pode se defender, a lei vai estar do lado dele, ele sabe como é que vai acontecer se ele toma um processo ou algo. Aqui não, aqui é sempre um branco. Se eu tiver com uma faca na rua, eu posso pegar um policial que fala, beleza, segue. Outra não, isso aí é contra a lei, vamos. Aí depende do delegado que pega. É a insegurança jurídica. É enlouquecedor, porque se você for parado 2 vezes, um policial pode te liberar, o outro não. Se for para 2 delegacias, um delegado. Você pode ganhar um parabéns ou pode ganhar uma reprimenda. Pode. Eu comentei isso ontem, que no caminho, porque eu estava vindo de moto e eu vim com a mochila e eu trouxe 6 facas. Assim. Se alguém me parar, até eu explicar... Mano, você é um cuteleiro. Seria estranho você não carregar seus objetos, né? Então, seu mas produto. aí que é o lance que varia da interpretação. a interpretação. Mas pego num local ermo, esquisito, tudo um problema lá e esse cara tá com uma mochila cheia de faca. Eu entendi. Mesmo ele sendo cuteleiro, mas assim, é da interpretação. Se ele é fosse muito um praticante pessoal. de Ikebana e estivesse num lugar ermo, ok, sem problema nenhum. A minha moto parou Sem no problema. caminho. Se ela tivesse parado num lugar, no caminho para cá, que é um lugar que não é tão legal, que é conhecido por, sei lá, tráfico de drogas, um lugar mais violento, o que eu vou explicar? A Mas nossa, é interessante ela isso. é muito ampla e tem muito argumentos para... não tem uma coisa que é definida. Tipo assim, um exemplo, vamos falar assim, ó, a partir de hoje pode-se usar faca com lâmina até 10 centímetros, beleza, a partir de hoje pode-se usar faca com lâmina, mas ela não é específica, então ela deixa ampla, então é muito de interpretação. Esse é uma facilidade e um grande problema ao mesmo tempo. É legal que você precisa explicar para o Estado, porque você tem uma faca, mas que o local ali é do tráfico, você não precisa questionar o Estado. Esse é daqui é o local de tráfico, não, tudo bem, já está decidido. Agora uma faca, não! Sobre a legalização de faca, desculpa interromper aí, mas acho que é importante aí que fique registrado, né? Não existe nada no Código Penal brasileiro, que é quem define crimes e suas penas, que tipifique o porte de arma de fogo como crime. Bom, isso não cabe discussão. Arma de fogo não, a branca. Arma branca. A lei de contravenções penais tem um tipo penal lá que fala sobre o porte de arma de forma genérica, sem especificar se é arma de fogo e arma branca, de onde nasce uma suposta celeuma jurídica sobre portar as armas brancas ser crime, contravenção, ou seja lá o que for. Na prática não deveria existir, né, essa discussão, até porque o próprio artigo da Lei de Contravenções Penais fala também em munições em autorização respectiva, então a gente não tem autorização e nem munição, então óbvio que pode se concluir que se trata de arma de fogo, que se refere.
E de fato, né, os julgados aí decidem nesse sentido. Dificilmente alguém é condenado pelo porte de armas brancas, muito embora não seja tão raro assim o sujeito ser abordado, algumas vezes até conduzido, fazerem um auto de apreensão da faca. Né? Então assim, a legislação em tese existe. Mas tem um mito em cima disso, né? Principalmente aqui no interior, as cidades começaram a crescer, então você tinha mais mercado, você tinha mais aquelas quitandas, né, que o pessoal chamava. Então o cara vinha da fazenda, o cara que trabalhador braçal, com a família na carroça. Aí a mulher ia comprar roupa para as crianças, ia escolher uma carne para comprar um negócio assim, industrializado, ia no mercado, e geralmente o cara às vezes buscava uma ferramenta, um negócio. Geralmente isso tomava tempo. Aí esse cara parava num boteco, tomava umas e provavelmente se encontrava com outros caras que estavam fazendo a mesma coisa. E nessa carroça tinha geralmente um facão. E aí às vezes os caras bebiam e davam a briga e tal, e um machucava o outro, até matava o outro. Para evitar isso, na época a polícia começou com esse negócio de arma branca e que é proibido, né, e que não poderia ser nada muito grande, porque normalmente os caras andavam muito com facão. Então foi todo um mito, foi mais um fator cultural que foi passando. Porque às vezes eu sempre estou com uma faca ou carregando meu carro, as pessoas podem andar com isso. Quem falou? Isso é arma branca. Tem isso. É o cultural, né? A arma branca é muito nebuloso, né? Na verdade, a definição de arma branca hoje ela é prevista no decreto 3665, que é o R105, que infelizmente não foi revogado aí pelos novos decretos do presidente, né? Ele foi apenas tacitamente revogado naquilo que é incompatível com os novos decretos, e ele é o único documento legal que descreve o que é arma branca. No texto ele diz que a arma branca, é um objeto perfurante ou cortante. Não significa que isso seja crime, apenas faz a definição. Entendi. Um exemplo que eu acho legal citar, né, onde se for abordado, um exemplo, um açougueiro sendo abordado. Qual que é a ferramenta para um açougueiro? É uma faca. Ferramenta. Aí você começa assim, é um açougueiro, uma faca, cuteleiro, uma faca. Começa aí, vamos supor que um empresário sai com sua faca, o mesmo Omar disse, é uma ferramenta, né? Você pode estar abrindo uma embalagem, você está pegando uma fruta, alguma coisa. Aí esse empresário, um comerciante, sai com essa faca e ele pode ser abordado e vai ser por que ele está com a faca. Então é cultural. Isso é uma coisa bem interessante falar isso aí, porque é muito cultural. E as pessoas associam armas em geral, tanto arma branca ou arma de fogo, como sendo o lado negativo das coisas, né? Como sendo o lado ruim. E, na verdade, eu vou deixar bem claro: esporte olímpico, tipo de precisão, tem arma. E é um dos menores índices que tem de acidente. Então, por quê? Porque são usados por técnicos, especialistas, atletas, da maneira correta. E diferente de uma ginástica olímpica, que o cara se quebra inteiro, um automobilismo, que vai também acontecer problema. Então, é só o fato da cultura, né, do lance cultural dessa parte, tanto da arma branca quanto da arma de fogo. Até hoje eu não tive problema assim, mas é porque fui trabalhar com isso, né, e por incrível que pareça eu estou sem meus cartões, então acho que se eu fosse abordado eu estava à mercê dessa interpretação aí. Hoje em dia está mais fácil, né? Você vai passar o teu endereço de internet pro cara, ou entra no meu Facebook, eu consigo provar na hora, olha aqui, eu trabalho. Você vai conseguir verificar isso, né? Mas ainda assim vai ter esse problema. O cara vai ter que ir lá olhar. É o estereótipo do cara violento, né? Nós estamos conversando até com o Marco sobre o cara que faz artes marciais. Geralmente é o cara mais controlado, é um cara que tem uma disciplina, ele tem tudo. Mas a sociedade vê esse cara como um cara violento, e na verdade ele não é um cara violento, é um cara bem sensato. Nos Estados Unidos eu sigo um canal do Parkinson Shooter, não sei se vocês já viram. Não. Os caras estão desenvolvendo um tratamento para pessoas que têm ansiedade e para pessoas com mal de Parkinson, atirando. E aí eles comprovam, eles pegaram um caso específico e estão estudando o cara, inclusive a evolução dele no tiro prático, e que quando ele está treinando, ele não treina. Você está de brincadeira. Não, que o tiro ajuda a curar o Parkinson, assim como a maconha ajuda no tratamento, por exemplo, de autismo.
Cara, do isso é uma próprio quebra, país. é uma quebra de paradigma muito interessante. Porque são dois extremos, Seria né, um na tapa verdade. na cara da sociedade purista. Uma coisa que eu acho muito legal e eu acho que é um dos segredos do seu sucesso lá no teu canal do Dharma no YouTube, é que você não trata especificamente de forma xiita só de arte marcial e fica arrotando regra e fica com aqueles pormenores técnicos. Você aborda, você tem uma visão maior, né? Você usa a arte marcial como uma linha mestra e você aborda uma série de temas correlatos. Que de onde surgiu isso? Eu percebi que no decorrer do tempo você foi entendendo, né, algumas fórmulas e aí você foi colocando isso em prática e você foi ganhando visibilidade, seguidores, enfim. Porque falar só de arte marcial acaba sendo uma coisa chata com o tempo. Soco é soco, chute é chute, uma hora esgota e você vai na academia para aprender isso. Agora, o que eu prego é que não existe o guerreiro dentro do tatame e o banana fora. Você tem que ser o mesmo dentro e fora, não é pra sair batendo todo mundo, mas pelo contrário. Mas a postura respeitosa, a disciplina, ou até a coragem, o enfrentamento que você tem dentro do tatame, se não for colocado no dia a dia, não serve pra nada. Não adianta nada você trocar soco com um cara 20 quilos mais pesado que você e na hora que alguém fura a fila do caixa do mercado, você não fala, ô cidadão, você furou a fila, não é legal, né? Vamos fazer a coisa direito. Então tudo, na verdade, é a arte marcial para quem pratica. Não é dar pancada, mas tudo é o conceito marcial de respeito, de entendimento de grupo, de que se você não age bem com a sociedade vai ruir, você vai ruir junto. Então tudo é arte marcial. Eu percebo que nos teus vídeos você incentiva, né? A palavra é essa mesmo. Você incentiva as pessoas a agirem, né? Você acabou de usar isso como um exemplo. Tá vendo alguma coisa errada? Não se omitir, sabe? Você não precisa ir lá e ser o super-herói e tentar resolver aquela situação, trazer para si a responsabilidade de ser o salvador da pátria. Eu vejo que não é isso. Mas você sempre estimula que as pessoas, ao perceberem o errado, tentem fazer alguma coisa para melhorar aquela situação. É verdade, recuperar aquela coragem perdida do mínimo, da autopreservação. Não estamos nem falando de uma troca de tiro, uma briga de faca, é o básico da autopreservação do seu meio de vida, da sua vida fluir. Não é só pensar na arte marcial do cinema. Se tem algo errado na sua rua, tem lá o ponto de droga, tem que denunciar. Você tem que ligar para a polícia. Mas não adianta, não. O que não adianta é ficar arrumando desculpa. Precisa pôr a cara a tapa e fazer alguma coisa. Eu quero aprender defesa pessoal. Eu preciso correr atrás do clube de tiro, do cara da faca, eu preciso correr atrás disso. É você ter essa coragem de agir dentro e fora do tatame. Você falou da arte marcial do cinema. A arte marcial do cinema já fez uma relação direta com o tiro. Cinema, tiro, arte marcial, luta, herói, conflito. Personagem do momento, Keanu Reeves, virou o meme do momento, né? O Keanu Reeves é o novo Chuck Norris. Mas brincadeiras à parte, não é verdade. Hoje o Keanu Reeves virou uma espécie de Jesus Cristo reencarnado. E nos filmes do John Wick, né? Ele ficou muito estigmatizado, caracterizado por usar a técnica do Car System. E o Lucas é representante da técnica aqui no Brasil, instrutor de Car System. E é um tema que a gente percebe, eu e Bolonha, a gente percebe muito no dia a dia, que as pessoas pensam no tema Car System. O Lucas vai explicar o que é detalhadamente, mas elas confundem muito. Eu acho que o Car System vai substituir alguma outra técnica de tiro que eu tenho. E isso não é verdade. E queria que o Lucas falasse um pouquinho então de Car System. O Keanu Reeves fez 2 favores pra gente, né? Era um favor e um desfavor, melhor dizendo. Ele levou o Car System para a mídia, que é uma técnica que não é necessariamente nova, sim, né? Mas levou ele para a mídia, ganhou notoriedade com isso. E o desfavor é que ele levou a técnica toda errada para o cinema, né? O Keanu Reeves é um cara que atira muito bem, você encontra vídeos dele treinando e ele realmente é um atirador exímio, só que Car ele nunca treinou. Então nos vídeos existem dezenas, centenas de imprecisões técnicas no assunto da cara. Você não acha que hoje ficou um lugar comum, uma pessoa que atira com a arma inclinada, as pessoas já olham e isso é CAR? O CAR, na verdade... Desculpa, fala um pouquinho o que é o CAR, né? O que significa, enfim. O CAR, na verdade, é um sistema completo de utilização de arma de fogo, que envolve, entre outras coisas, 3 posições, sendo que uma delas é aquela posição que a gente atira tipicamente com a arma de lado, próximo ao rosto, né?
Essa posição não é feita para ficar sexy no vídeo do Keanu Reeves. Ela é cuidadosamente pensada e fisiologicamente justificada, mecanicamente justificada, de forma comprovada pela ciência, pela biologia, que é que aquela posição te fornece benefícios em termos de visada, controle de recuo e retenção da arma. Né? Mas isso que as pessoas tratam com CAR, aquela posição de tirar de ladinho, é 1%, é a ponta do iceberg do CAR, que é um sistema completo de utilização de arma de fogo que envolve técnicas e táticas. Eu tive a oportunidade de, lá em Curitiba, fazer o Marcelo, nosso pessoal, fazer o curso com o Lucas, com o Jeff e com o Car System. E o que o Lucas falou é muito importante, né? Ele não vai substituir a tua técnica, mas é uma ferramenta a mais na sua caixa. E ele serve para várias modalidades. E é muito difícil o atirador, que já tem os seus vícios, vamos dizer assim, uma técnica nova, entender. Só que aquilo que nós começamos no início, você vê no alvo. Ou seja, se você está acertando o alvo, a técnica funciona. Então você tem que saber, é uma técnica nova para nós, né, vamos dizer, diferente e funcional. O Keanu Reeves fez pelo Car System é a mesma coisa que o Steven Seagal fez pelo Aikido na década de 80, claro. Fim da década de 80. Então, para concluir, é ótimo você saber sempre técnicas novas e ver o que funciona e o que não funciona. Né? E o cara é uma coisa que realmente funciona. Assim, eu percebo que você falou do curso de CAR que a gente fez, e a gente conheceu o Jeff, que é canadense, o herdeiro, né? Não sei se a gente pode falar assim, o herdeiro, né? Tem bastante desinformação acerca do tema, né, Marcelo? O Car System, ele foi desenvolvido pelo Paul Castle, que infelizmente veio a falecer. Ele tinha fundado a empresa dele chamada Sabre Tactical, que hoje não existe mais, vai dizer. Você acessar o site da Sabre Tactical hoje, você é direcionado automaticamente para a Natural Tactical Systems, que é a empresa do Jeff Jonsberg. Tá? Então hoje todo o Centro X-Block no mundo é organizado pela empresa do Jeff Jonsberg, Natural Tactical Systems. Eu faço questão de falar. Quem quer saber sobre CAR, acesse a NTS, né? Natural Tactical Systems, converse com o Jeff. Infelizmente tem bastante divulgação do CAR, gente falando que está dando aula de CAR, mas você vai ver, não tem nada a ver com o CAR. Coloca o CAR no meio de curso aí e tal, e o fato é que isso ajuda a disseminação da informação incorreta acerca de CAR. Quando as pessoas chegam no nosso curso, né, hoje nós somos apenas 2 instrutores no Brasil autorizados a ministrar o CAR para Natural Tactical Systems. E não é raro que as pessoas cheguem no nosso curso... Você e o Valério. Isso. Dizendo que treinaram CAR em algum lugar, e você vai ver que, desculpa, mas não, isso não é CAR. Não sei quem te ensinou, mas está errado. Eu percebo, especificamente falando de CAR System, aqui no Brasil as pessoas, quando você fala a sigla, as pessoas associam diretamente a algo ligado a carro, tá? A primeira piada que sai é, você vai instalar um alarme no seu carro, sempre tem essas piadas. Mas isso, tirando isso à parte, o lance de você remeter o cara a carro, as pessoas também limitam a técnica. Eu não vou fazer esse curso porque esse curso é restrito a tiro dentro de veículo. Também existe essa leitura, não existe? Totalmente incorreto, né? Porque CAR é a abreviatura de Center Access Block, né? O reajuste do eixo central, vai tratando uma tradução literal aí, que é a ideia de trazer a arma para próximo do seu centro de massa, né? Sempre tendo como base a naturalidade, né? Por isso que a empresa do Jeff hoje se chama NTS, né? De Natural. Sim, e é óbvio então daí que o CAR não tem nada a ver com tiro dentro de carro, muito embora um carro veio por ser um espaço bastante confinado. Num carro, que é um espaço muito confinado, as técnicas de CAR, as posições do CAR funcionam muito bem. Queria de novo fazer um agradecimento ao Ediléo, apaixonado por armas, Instituto de Defesa, Academia Brasileira de Armas, Núcleo Dharma, a Forgan, a Surf Shop, que ajuda a gente bastante, que nos apoia. Todo esse pessoal aí tem uma participação bem grande em tudo que a gente está fazendo com a Headshot, e a gente espera fazer muito mais. Queria falar com o Omar. No Brasil hoje só tem na TV programa de chefe de cozinha, gastronomia e
cutelaria, desafio sob fogo, desafio sob fogo na América Latina, o cara ensina a fazer faca, o cara ensina a fazer espada ou ensina a fazer cupcake. 2 cupcake alinhadinhos O que aqui, você ó. acha disso? Você acha que isso é um modismo, como eram as paletas mexicanas, como são as cervejarias artesanais? Ou você acha que não? Existe uma base sólida de reais interessados em aprender de fato a forjar? Vai cair no mesmo assunto que na área de cada um aqui, do modismo da arte marcial, ou na questão do tio, do curso que ele falou, que existem profissionais muito bons. E existe o cara que tem meia dúzia de ferramentas e que não, porque meu avô cortava uma chapinha de aço e fazia umas faquinhas que era beleza. Pô, isso aí eu também posso fazer. Mas você não, desculpa te interromper, você não acha mais fácil o enganador se criar no nicho de atuação do Marco? Por exemplo, professor de arte marcial, vai o enganador lá, veste uma fantasia, uma camiseta vermelha, uma calça camuflada, um kimono, põe uma máscara, vira umas cambotas, rola no chão, e o cara olha e fala, quero aprender isso daí. Na cutelaria tem também. É mesmo? O cara vai lá e faz uma faca toda troncha, assim, o cara olha e acha que aquilo é arte. Uma das coisas que eu não uso muito o Facebook é porque é o tempo todo as pessoas marcando. Você já viu essa faca que corta prego? Cara, Isso 2000. eu quero morrer com a meia vivarina, com essas coisas. Não, mas o meu amigo fez uma faca que corta prego. Corta vergalhão. Aí o cara mistura a história do Niobe, mistura um monte de coisa, vira uma bagunça e viraliza no WhatsApp. Aí todo mundo, você consegue fazer uma dessa pra mim? A resposta é, não, eu faço faca. Não, mas é uma serra, compre um serrote, sabe? Serrote. Marco é um especialista em defesa pessoal com serrote. Toca violino. Quem quiser aprender a se defender com... Eu não estou falando um serrote, não. 2, um em cada mão, Exatamente. Quem quiser aprender a se defender com 2 serrotes, o melhor lugar da América Latina, E talvez o único. Talvez o único. Quiçá da América. Né? Não deve ter outra pessoa que faz isso. Você já pensou em pedir de repente para o Omar forjar um serrote para você? Serrote duplo forjado. Fica. Ó, vai ter que cortar a meia vivarina e vergalhão, senão não quero não. Você consegue? Boa. É sério mesmo, pessoal. Ele tem no canal dele, eu não vou chamar de tutorial, mas ele põe técnicas ali com serrote. A cara dele não acreditando é um vídeo de confessar brincadeira que que eu usei 2 serrotes com Caio, pelo amor de Deus. Não acabe com o meu currículo com ele. O Lucas é um instrutor de Kali também, não vai revirar no túmulo porque tá vivo. Pô, acabou de falar de cambota, o outro vai com Vai ter serrote. um empanzinamento a hora que vira o vídeo do Marco ensinando Kali com serrote. Mas, Esse machuca tá valendo, né? não, é isso que eu ia Tem falar todo um agora. contexto de volta, tem todo um contexto. O interessante é realmente você ter as tuas armas, né? E a arma improvisada. O que o pessoal procura quando pede pra você fazer uma faca? Vamos fazer assim. Hoje eu trabalho com aço damasco, eu comecei a trabalhar agora, que é um aço, são várias camadas, é um trabalho mais refinado, você forma padrões de acordo com as camadas que você vai dobrando e tudo mais. A durabilidade não, desculpa, a resistência é a mesma, é tal qual, ou quando você parte pro Damasco ela Aí que tá, tem muito cara picareta que faz damasco mal feito e facas extremamente mal feitas, dizem que sim. Como cuteleiro eu tenho que dizer que não. O que acontece é que antigamente, você pegar um forjador japonês, ou você pegar um viking, um cara que morava num sítio, sei lá, numa fazenda, por 100 anos atrás. Esse cara não tinha uma serra, uma esmilhadeira para cortar o aço bonitinho. E muitas das vezes ele não tinha nem aço para fazer uma boa faca para ele. Então ele aprendeu a utilizar pedaços de uma carroça que quebrou, de um trinco de porta. Eu tenho tudo isso. Será que se eu juntar isso e aquecer bem e martelar, isso vai juntar e vai me deixar com um montante maior de aço para trabalhar? E aí, com o passar do tempo, funciona. Meu avô fez assim, vamos fazer. As pessoas foram aprimorando o trabalho e tudo mais. E hoje em dia você tem sabres, cílios de não sei quantos mil anos atrás, que tem não sei quantas camadas. O pessoal, através desses testes, eles entenderam que dava para, dependendo tanto da dobra, o desenho ficava assim, eu ia juntando. A katana é uma lenda, não? Porque ela tem tantos aços e tudo mais. O Japão, por exemplo, ele é muito pobre em minério, muito pobre. E aí eles pegam o minério e deixam aquilo durante horas e horas numa fornalha mesmo, com carvão mineral. Aquilo tem 2, 3, 4, 5 metros, aquilo durante, sei lá, acho que
36 horas aquilo passa por esse carvão mineral e cai lá embaixo. Então adiciona carbono e melhora a lâmina. E mesmo assim eles dobram aquilo para dar um pouquinho mais de resistência. E aí tem aquele mito, não, mas a katana tem um aço mole no meio, que aquilo era o seguinte, você era um senhor feudal, você tinha 500 soldados, mas você tinha aço para fazer 200 espadas. O pessoal falou, e agora? Vamos botar um ferro que vai cortar, a superfície de corte está por fora. Bota alguma coisa macia, não vamos fazer isso render. E sem querer, querendo, isso deu mais flexibilidade. Entende? A diferença do ferro para o aço é o carbono. Acertou o que não viu. Acertou o que não viu e acabou dando certo. Então tem muito assim, mas em termos de dureza, não. De mais resistência. Disso, dessa forja, dessas. Acabou de me ocorrer assim. O quão importante para você é a sua estrutura, a estrutura que você criou ao seu redor, a sua, não sei se é oficina, a sua forja. Oficina meio ateliê, assim, né? Quanto de diferença que faz um bom equipamento ou não? Porque o martelo e o fogo ali. Faz. Ela é fundamental, ela não é. Demais. Porque ele perguntou que tipo de quem que você atende? Desde o colecionador que quer uma. Vale lembrar que toda faca deve ser bem elaborada. O aço damasco, o mais, essas técnicas de caldeamento são incríveis, mas você precisa, quanto mais você evolui nisso, mais você precisa de ferramenta, mais você precisa estar com um trabalho minucioso. E ao mesmo tempo, eu não consigo trabalhar no damasco se eu não souber trabalhar no carbono comum. Você vende faca pro mundo inteiro, né? Vendi. Vendo, graças a Deus. São umas coisas assim bem interessantes. Eu cheguei a vender no dia de aniversário de 10 anos de um jipeiro, ele andava sempre ele filho. O cara queria uma faca para deixar no jipe. Aí ele mandou fazer, no dia de entregar, ele levou o menino lá e falou, essa faca vai ser minha e sua. Quando eu morrer, eu trouxe aqui, você vê de onde ela saiu, você dá valor. E aí eu mostrei minhas mãos, assim, a gente tá sempre meio danado. Foi um negócio emocionante para mim, assim, sabe? E hoje o cara tá até hoje com a faca, ele, o filho, passeando, e a faca faz parte da história. Bom, também eu conheço o espaço de trabalho, o local de trabalho de todos aqui. A simplicidade que tem na Forja do Omar é a mesma simplicidade da sede da Academia Brasileira de Armas e a mesma simplicidade do Núcleo Dharma. E aí também queria falar para o Marcos exatamente isso. Quando você optou por montar o seu estúdio e montar o seu espaço da forma que você queria, da forma que você se sentisse bem, da forma que você conseguisse colocar em prática as suas convicções. O que ele estava falando é que, né, o cara que quer ser bom profissional, ele tem que sair do básico. Porque o básico para forjar é fazer uma coisa que corta lá na minha fazenda, corta, tá bom para mim, mas aí você começa a elevar o seu padrão. E isso primeiro é com o tempo, com a observação e com a vontade de melhorar. Em São Paulo eu tinha uma escola na Liberdade, que é o bairro oriental de São Paulo, seria o centro da arte marcial. Consegui fazer lá um estúdio só meu. Aí um dia, pode falar palavrão aqui? Claro, aí um dia eu olhei, o programa é nosso. Que bosta, é a mesma coisa se eu tivesse no fundo de quintal da minha casa. O cara que me procura pelo meu trabalho é o mesmo cara que me procura em casa ou aqui. Aliás, até com uma escola aberta no bairro da Liberdade, eu recebo muito mais idiotas que não tem o que fazer do que o cara interessado naquilo. Foi quando eu já quis dar uma fechada e ver a oportunidade de fugir para o interior, sair dos grandes centros de arte marcial. Sair dos grandes centros de arte marcial. Eu estava na Liberdade, bairro oriental de São Paulo, e eu falei, isso aqui não quer dizer nada pro negócio. Quando as pessoas se referem aos grandes centros, às grandes megalópolis, como os grandes engodos, como o grande hub de distribuição da qualidade marcial, isso nos leva a crer que de repente lá na China as pequenas províncias não tinham qualidade nas artes marciais. Então você está misturando quantidade com qualidade. São Paulo tem mais escola de arte marcial porque tem mais gente, são 40 milhões de habitantes. E com certeza vai ter um número maior de idiota e de picareta. O que acontece é que tem tudo ali muito agrupadinho, mas a chance de você achar o cara errado... Mas essa é a fórmula, né? Onde tem muito idiota, o picareta se cria, esse né? é adubo, né? O idiota é o adubo picareta, né? Aliás, é uma frase para camiseta, né? Sua idiotice aduba o mal intencionado. Lucas, do Academia Brasileira de Armas, não sei se é o primeiro, não sei se é o único, mas stand de 360 graus do Brasil, é uma estrutura enorme que você tem lá. Toda a estrutura lá é pensada para proporcionar um treinamento que te coloque em situações mais próximas do real. O pessoal tem uma ideia de treinar fuzil, a gente tem o stand no nosso long range com 200 metros, onde a gente faz a parte básica de tiro de precisão.
Então você aprende os fundamentos de precisão, posicionamento, a utilizar o retículo da sua luneta e assim por diante, só que a gente quer utilizar de verdade essa arma, quer levar isso para uma aplicação prática, que a gente faz as saídas do long range, leva lá para cima da montanha, a partir de onde o cara tem que fazer um tiro totalmente angulado, em posição, em bom português, escrota, ele nunca está deitadinho, a arma dele nunca está alinhada, numa distância que ele não conhece, um alvo cujo tamanho ele não sabe. Ele tem que acertar. Como é que ele faz para mirar? E movimento ainda, né? Se eu sei voltar a 100 metros, é fácil ajustar minha luneta para 100 metros, eu não sei que distância que é ele, que é o tamanho dele, como é que eu faço? Então, pensando em carabinas e pistolas, né? A gente tem lá o Espaço 360, que vocês conheceram ali, permite que o aluno crie uma habilidade de disparar não só para frente, mas em qualquer direção. A gente faz isso de dia, faz isso às vezes na chuva, então é óbvio que eu acredito que seja mais próximo ali do que o sujeito vai precisar. Acho que é legal falar do stand lá do 360, tivemos a oportunidade de visitar vários stands, né, no Brasil e fora também. Essa estrutura eu nunca tinha visto, tá? Eu nunca tinha presenciado, eu tinha visto em filmes, em vídeos, né? Mas presenciado, quero deixar claro que é fantástico, porque não tem como se treinar 360 em qualquer outro lugar, né? E os alvos, né? Eles raramente só vão estar na sua frente, eles vão estar lateral, atrás, né? Falando de vida real, né? Então esse é um tipo de treinamento que é fantástico. Então quem tiver a oportunidade de conhecer esse stand 360, essa parte, eu acho que é muito importante para treinamento. Tanto que a gente viu, né, ninguém contou, a gente estava lá, e assim, no caso do Lucas, que através do Defesa, né, do Instituto Defesa, e o Lucas é um cara muito combativo, ele se expõe bastante na internet, ele levanta uma bandeira que é polêmica. Então, no caso dele, ele desperta a atenção das pessoas por esse viés, tem viés técnico, né, da excelência técnica dessa busca, e também pela estrutura da Academia Brasileira de Armas, né? Então você ataca nessas três frentes. E a gente viu lá policiais civis, militares, membros do Exército, de outros países. Essa capilaridade, você tem percebido que ela aumenta gradativamente? Não, você percebeu que você chegou num ponto que já deu uma saturada, você fica falando o tempo todo para o mesmo público? Ou não, você percebe uma renovação, uma aproximação de novas pessoas? Cara, em qualquer área de atuação, eu acho que a coisa mais importante que um profissional tem é o chamado network, né? Aquela rede de contatos. E o fato é que, como a nossa sede lá, pensando agora na sede da academia, né? Apesar de a gente não ter muita resistência, hoje a gente demorou mais 2 anos para ter toda a documentação da sede em dia. Então, nesse período, a academia em si viajou aí para vários lugares fazendo curso, em Ribeirão, por exemplo, né? E o nosso network ficou bem difundido. Então, em regra, os cursos que a gente faz lá é gente de fora, mais gente de fora do que o paranaense ou curitibano. Assim. Eu quero uma curiosidade do Omar a respeito do Bolonha como instrutor de tiro. Aí que tá, a gente já conversou quando ele foi na oficina. Ah, não, então não precisa conversar mais. Pessoal, Eles já conversaram, então a gente agora não precisa saber. Quantas vezes em serviço você usou sua faca? Que tipo de situação? Ó, desde uma limpeza, tentar tirar uma cápsula de dentro do cano da arma, pegando pelo colote da munição. Já tive caso de usar... Tirar carregador travado, já tive casos também de pessoas cortar cinto de segurança. Já aconteceu. E se você tivesse feito uma pergunta para o Marco? Ah, perfeito. Das artes marciais que você já treinou, das armas que você já treinou, o que você achou? Se você colocando pessoalmente, falou assim, olha, me surpreendi com isso aqui que eu achei, não conhecia o poder que tinha essa arma. O nosso mote caiu na mão é arma. Mas a lâmina sempre tá à frente. A lâmina sempre tá à frente. Lâminas maiores, lâminas sempre... uma faca caiu na minha mão há pouco tempo, uma faca de modelo gaúcho, que é uma faca de cozinha, mas o tamanho dela, o tipo de lâmina dava uma mobilidade
cara, superior a muita faca de tática. Elas são leves. Então você muda muito o conceito quando você tenta fazer algo com arma. Então às vezes aquilo que parece menos camuflado, menos com símbolo de exército, tal, às vezes aquilo é o que mais funciona porque ele foi criado a faca foi criada para cortar carne, como falaram, para separar carne do osso. E isso na defesa pessoal é o que se faz muito, separar carne do osso. Tá? Num churrasco entre amigos, sempre. Sempre. O unicórnio vai aparecer no vídeo, assim, né? O Marco, para quem não conhece, o Marco, toda vez que ele trata de tema um pouquinho mais polêmico, mais espinhoso nos vídeos dele, ele coloca um unicórniozinho colorido na tela. Ele não corta meu vídeo, o YouTube ele lê e não corta meu vídeo. Que é um problema que a gente pode tratar depois dessa censura, né? Ô Lucas, faz então uma pergunta pro Omar, sei lá, você que é um usuário de faca e o Omar que é um produtor. É traficante de usuário, né? Traficante de usuário, só. Cara, duas perguntas. Uma pergunta que se divide em duas, né? Eu queria saber, das suas facas, de sua produção, se teve alguma que você fez, você, cara, pensou, essa não vou vender, essa faca eu gostei demais, ou você vendeu com mais dor do que o esperado, e dois, uma das facas que não é sua, que você fala, puta que pariu, eu preciso dessa faca. Eu gosto muito de materiais envelhecidos, assim. O carbono tem essa característica que com o tempo ele vai ficando com uma pátina natural, com umas marquinhas assim, de oxidações do próprio aço. Ganhei umas barras de cobre e eu tô sem faca. Eu não tenho faca. Eu tenho essas. Assim, Cara de ferreiro. Eu vou entregar, eu tenho uma faca só. Cada de cuteleiro é sem faca. Chinesa, né? Cada com uma chinesa. Inclusive o Omar é contra, né, as facas. Ele é desarmamentista, ele é contra a arma branca, ele é contra. Eu sou a favor do unicórnio e borboleta verde-limão. Aí eu fiz uma senhora faca de campo. Eu tenho um Jeep. Vou deixar essa faca no Jeep, vai ser me acompanhando o resto da vida. E eu olhei para essa faca e eu passei uma tarde assim, colhendo, cara, gostei. É isso que eu preciso. E eu caí na besteira de mostrar para o cliente. No mesmo dia eu tive a resposta. Eu teria que pagar umas contas e tal. Aí ele é minha. Eu falei, não, mas eu não vou vender, eu posso fazer outra. Consigo reproduzir com 95% de fidelidade, mas cada faca, e eu costumo botar nome nelas. E eu vendi com uma senhora dor no coração. Assim. Gente, para encerrar, queria deixar aqui os agradecimentos da Headshot TV que está nascendo agora, pro Omar Campos, cuteleiro monstro, amigo, tá sempre aí para tirar todas as nossas dúvidas quando o assunto é faca. Ederson Bolonha, instrutor de tiro da Headshot, Marco do Núcleo Dharma, Lucas, Instituto Defesa e Academia Brasileira de Armas, Ediléo, Clube de Tiro, Apaixonados por Armas, Service Shop e a Forgun, que tem toda essa estrutura e nos cede de forma muito gentil e graças a eles que a gente está fazendo um programa aqui, espero que seja de qualidade e vocês possam gostar. Valeu, galera! Antes de fechar, saiu todo mundo rindo, porque ele errou 3 vezes esse final. 3 vezes! Cara, até eu erro, velho. Desculpa. Não, já falei do Omar. Não falou. Não falou. Fala de mim ainda, não falou. Não falou. Nós Você para e para dele de novo. Eu sou cotista. Você tá cortando de novo. Sério, cara. Você tá louca. Eu falo com o Lucas. Fala no Marco. O Marco assim, ó. O Marco naquele vai fazer assim, o Marco assim, ó. Peraí que ele vai lembrar. Ele vai lembrar agora, vai. Não é isso. Eu quero fazer um agradecimento muito especial do fundo do meu coração ao Omar Campos, que além do Ediléo, do Apaixonado por Armas, da Academia Brasileira de Armas, do Instituto Defesa, da Forgun e da Service Shop, todos esses têm uma relativa importância para a Headshot e para a Headshot TV. Agora, o Omar Campos, o rei da cutelaria, é de uma importância